Mas a gente tem hoje um desafio muito grande Isso como aí. igreja, porque a gente vive uma época específica onde todas as filosofias e desde ali do iluminismo e depois o racionalismo, isso é um processo que veio se desenvolvendo onde Deus foi tirado, né, do cenário central do pensamento humano. Até mesmo de países que eram berços evangélicos, você vendo como isso vem mudar os valores, né? Onde e a razão foi sendo colocada como único instrumento enfim, de governo na vida humana, e a igreja vai sendo empurrada gradativamente para um gueto, para um espaço limitado, onde a gente deve ficar ali fechado, como muitos dizem hoje. Não há problema de você ter sua fé desde que você a pratique na particularidade da sua vida ou dentro da sua casa, mas o evangelho não é uma verdade individual. Antes de ser uma verdade individual para a minha vida, ele é uma verdade universal, né? Cremos assim, que precisa ser proclamada. Sim. Mas se eu vou perdendo comunicação com a sociedade, se a minha fala ela não comunica o evangelho para a geração da qual eu participo, se eu me distancio dos debates públicos por falta de conhecimento, então realmente eu vou me restringir a esse gueto e perco muito instrumentalidade, né? Então, mas para que a gente possa, então, hoje, estar presente na sociedade, encarar os debates que a gente tem hoje sobre tantos assuntos polêmicos, então a gente vê o país discutindo, até politicamente, questões como aborto e tantas outras questões que permeiam a sociedade. Se a igreja quer participar desses debates, mas de forma inteligente, de forma efetiva, ela precisa se preparar para isso. A gente precisa ir atrás do conhecimento, e agora um conhecimento que extrapola a fé, né? Eu falo que então é esse processo. Eu começo, como todo cristão, a ler a Bíblia. A partir da Bíblia eu começo a descobrir a história da igreja, os heróis da fé, eu começo a partir para outras leituras. Eu vou lendo o que se pensa no mundo sobre o cristianismo, mas a partir daí também, por que não começar a descobrir outras áreas de conhecimento humano, de maneira que eu vou sendo capacitado a conversar melhor, a ter esse debate com a sociedade, a ter essa conversa, não para ser polêmico, não para ganhar discussões, né? Ganhar discussões, exatamente, não para ser agressivo, mas para ter um debate saudável e inteligente. Mas para isso a gente tem que se preparar, né? Se preparar. E essa coisa da preparação é uma coisa impressionante e importante, necessária, porque assim, como você vê, às vezes a Bíblia, né? Se a Bíblia não for a primeira, né? A principal fonte de sabedoria, de conhecimento, né? De inspiração, muitos hoje autores, inclusive, não sei se você concorda, tem muito a questão de olhar sempre para sua lente e não exatamente trazer as verdades das escrituras em livros que possam agregar. Então você tem muito de experiências de fé segundo aquilo que eu experimentei, e não exatamente uma verdade absolutamente bíblica ali, né? Então, às vezes as pessoas começam a focar muito nessas leituras, ao invés de pegar bases, ficam muito viciantes, né? Até mesmo se você pega um autor que fala, não, seu negócio você tem que saber agredir, falar, às vezes pode até mesmo ir para um lado errado, né? Não digo discipulado, mas de formação mesmo, intelectual, né? De conhecimento. Isso é importante. Um pouquinho voltar antes sobre os livros. Há bons livros e há livros ruins, muito ruins. E a gente precisa aprender, mas não tem outro caminho. Lendo, a gente vai descobrindo isso, né? Porque realmente há muitas vozes hoje, há muita gente falando. Com certeza você leu muita coisa ruim, né? Não só livros, como hoje os canais, daquilo que a gente ouve via YouTube, enfim, todos os canais. Tem coisas boas sendo produzidas, tem coisas ruins, mas a gente vai ter que ir descobrindo. Assim como a gente descobre filtrar, né? Os melhores lugares para comer, muitas vezes é porque a gente ou a gente descobre os lugares ruins de comer, porque a gente foi lá e falou, olha, eu fui lá, a comida é péssima, né? Então a gente tem que às vezes ter essa experimentação para ganhar esse critério. Agora você falou outra coisa.